Prepare-se para uma viagem intensa pela história da Igreja Católica em um dos períodos mais turbulentos e transformadores que já existiram. Imagine um cenário em que revoluções, guerras e ideologias opostas ameaçam dividir o mundo e redefinir a fé de milhões de pessoas. Estamos falando do século XIX e XX, onde a Igreja não apenas sobreviveu, mas precisou se reinventar, enfrentar crises internas e desafios externos que mudariam seu destino para sempre. Neste vídeo, você verá como, em meio a governos em ascensão, revoluções ferozes e um mundo cada vez mais secular, a Igreja reagiu, adaptou-se, por vezes, resistiu com toda a força. Vamos entender como o Concílio Vaticano I declarou a infalibilidade papal e as reações ao redor do mundo. Veremos o impacto das teorias científicas, como a evolução, que desafiaram crenças centenárias, e como isso forçou uma reavaliação entre a fé e a razão. E isso é só o começo. À medida que avançamos para o século XX, entramos em uma era de guerras mundiais devastadoras e uma polarização ideológica nunca antes vista. Descubra como a Igreja respondeu ao comunismo, o nacionalismo e a sombra da Guerra Fria. E, finalmente, como o Concílio Vaticano II revolucionou a forma de encarar a fé, trazendo uma abertura sem precedentes e questionamentos que ecoariam por décadas. Fique até o fim para ver como tudo isso moldou a Igreja como a conhecemos hoje, uma jornada de resistência, adaptação e esperança em tempos de crise. O século XIX foi um período de profundas transformações para a Igreja Católica, marcado por uma série de reformas internas, desafios externos e a luta pela adaptação às mudanças sociais e políticas que moldavam o mundo. Após as revoluções e a instabilidade que caracterizaram o final do século XVIII, a Igreja se viu diante da necessidade de responder a um novo ambiente sociopolítico e religioso, enquanto buscava reafirmar sua relevância em um mundo em rápida mudança. Um dos eventos mais significativos deste século foi o Concílio Vaticano I, convocado pelo Papa Pio IX em 1869. Este concílio tinha como objetivo abordar questões de fé e moral, além de reafirmar a autoridade papal em face do crescente racionalismo e do secularismo que caracterizavam a Europa do século XIX. Durante o concílio, foi proclamada a doutrina da infalibilidade papal, que afirmava que o Papa, quando falava ex cátedra, isto é, em questões de fé e moral, e com a intenção de ser seguido, era considerado infalível. Essa definição gerou controvérsia, especialmente entre aqueles que já eram críticos da centralização do poder na figura do Papa. A infalibilidade papal não apenas consolidou o poder do Papa, mas também gerou tensões internas dentro da Igreja, com algumas correntes de pensamento se opondo a essa doutrina e defendendo uma abordagem mais colegiada e menos centralizada. Enquanto isso, o movimento liberal continuava a crescer, defendendo a separação entre Igreja e Estado, a liberdade religiosa e a promoção dos direitos humanos. Em muitos países europeus, a Igreja Católica se viu ameaçada por legislações que visavam restringir seu poder e influência. O resultado foi uma era de antagonismo entre as autoridades civis e religiosas. No entanto, o século XIX também foi um período de renovação e expansão para a Igreja Católica. Com a crescente industrialização e urbanização, as cidades europeias experimentaram um influxo de pessoas em busca de trabalho e oportunidades. A Igreja começou a se adaptar a essa nova realidade, fundando instituições de caridade, escolas e hospitais para atender às necessidades dos trabalhadores e das classes mais pobres. Essa abordagem social foi fundamental para recuperar a confiança do público e fortalecer o papel da Igreja como uma força positiva na sociedade. Além disso, o século XIX foi testemunha de um renascimento da espiritualidade católica, com a fundação de novas ordens religiosas e movimentos que buscavam revitalizar a fé e a prática cristã. As Irmãs de Caridade e as comunidades religiosas emergiram em resposta às crescentes necessidades sociais. A Sociedade de São Vicente de Paulo, fundada em 1833, é um exemplo notável desse esforço, com o objetivo de ajudar os pobres e necessitados em um espírito de caridade e compaixão. Tais iniciativas ajudaram a Igreja a recuperar parte de sua imagem e relevância na sociedade. A expansão missionária também continuou a ser uma prioridade da Igreja durante o século XIX. Missionários católicos viajaram para diversas partes do mundo, incluindo a África, Ásia e América Latina, com o objetivo de evangelizar e fundar comunidades cristãs.
As missões desempenharam um papel crucial na introdução do cristianismo em culturas novas e diversas, mas também levantaram questões éticas sobre o colonialismo e o respeito às tradições locais. O contexto político também desempenhou um papel fundamental na história da Igreja Católica no século XIX. A unificação da Itália, por exemplo, que ocorreu em 1861, levou à perda do poder temporal do Papa, que controlava os estados papais. Essa situação criou um conflito significativo entre a nova nação italiana e a Igreja. A figura do Papa tornou-se um símbolo de resistência contra a unificação, e Pio IX se autoproclamou prisioneiro do Vaticano, negando-se a reconhecer a autoridade do novo governo italiano. Esse conflito continuou a se arrastar pelas décadas seguintes, refletindo as tensões entre o Estado e a Igreja. A última parte do século XIX foi marcada pela crescente secularização da sociedade europeia, à medida que os ideais do iluminismo e do racionalismo ganhavam força. As teorias de Charles Darwin, especialmente a teoria da evolução, desafiaram as narrativas tradicionais da criação, levando a Igreja a confrontar questões complexas sobre a ciência e a fé. A resposta da Igreja variou, com alguns líderes adotando uma postura de negação, enquanto outros tentavam encontrar um equilíbrio entre a fé e a razão. Este debate em torno da ciência e da religião continuaria a reverberar no século XX, à medida que a Igreja enfrentava novas questões relacionadas à modernidade e à globalização. Nesse contexto, o papado de Leão XIII, que começou em 1878, trouxe um novo enfoque ao relacionamento da Igreja com o mundo moderno. Ele enfatizou a importância do diálogo e da reconciliação com a ciência e a filosofia modernas, promovendo uma abordagem mais aberta e inclusiva. Leão XIII é particularmente lembrado por sua encíclica Rerum Novarum, publicada em 1891, que abordou as questões sociais e econômicas da época, defendendo os direitos dos trabalhadores e o papel da Igreja em promover a justiça social. Essa encíclica foi um marco na doutrina social da Igreja, estabelecendo um precedente para os papas que se seguiriam. Assim, o século XIX foi um período de profundas transformações e desafios para a Igreja Católica. A luta pela relevância em um mundo em rápida mudança, as questões sociais emergentes, as tensões com o Estado e a adaptação às novas realidades sociais moldaram a trajetória da Igreja, preparando o cenário para os eventos que se seguiriam no século XX. Essa era de incertezas e oportunidades não apenas moldou a Igreja, mas também a sociedade em que ela estava inserida. O século XX começou como um período de esperança e inovação, mas rapidamente se tornou um campo de batalhas ideológicas e conflitos que testariam a resiliência da Igreja Católica. A Primeira e a Segunda Guerras Mundiais trouxeram devastação em larga escala, e a Igreja se viu confrontada com a necessidade de responder a questões éticas, sociais e espirituais sem precedentes. Em meio a essa agitação, a Igreja buscou um novo papel, adaptando-se às realidades do mundo moderno enquanto preservava sua tradição. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, foi um divisor de águas não apenas para a Europa, mas também para a Igreja Católica. A guerra expôs as fragilidades das estruturas sociais e políticas existentes, e milhões de vidas foram perdidas. A Igreja, que tradicionalmente se posicionava como um símbolo de unidade e paz, enfrentou o dilema de como abordar a guerra e suas consequências. O Papa Bento XV, que assumiu o papado em 1914, tentou mediar a paz e endereçar as feridas deixadas pela guerra, promovendo iniciativas de reconciliação e alívio para os afetados. No entanto, a guerra não foi o único desafio enfrentado pela Igreja nesse período. A Revolução Russa de 1917 trouxe à tona o tema do comunismo e da luta de classes, levando a uma desconfiança crescente da Igreja em relação às ideologias que buscavam suprimir a religião. O comunismo, que se tornou uma força significativa em vários países, desafiou os princípios católicos fundamentais e levou a um confronto direto entre a Igreja e regimes totalitários. A Igreja também teve que lidar com o crescimento do nacionalismo, que frequentemente se manifestava em tensões e conflitos interreligiosos, especialmente na Europa Oriental e em partes da Ásia. Após a devastação da Primeira Guerra, a Igreja teve que se adaptar a um novo cenário geopolítico. A Conferência de Paz de Paris em 1919 e a criação da Liga das Nações apresentaram novas oportunidades para a diplomacia católica.
O Papa Bento XV, em suas tentativas de promoção da paz e da justiça social, também defendeu os direitos dos povos, particularmente aqueles que tinham sido afetados pela guerra. Entretanto, a Igreja enfrentou críticas, especialmente dos setores mais liberais que viam sua posição como antiquada e pouco responsiva às necessidades emergentes. Os anos entre as duas guerras mundiais foram marcados por um intenso debate interno dentro da Igreja sobre como responder às mudanças sociais e culturais. O movimento de renovação católica começou a ganhar força, especialmente entre os jovens, que buscavam uma expressão mais autêntica e engajada da fé. No entanto, essa busca por renovação não foi uniforme. A Igreja se dividiu em grupos que variavam de conservadoras a progressistas, cada uma tentando moldar o futuro da instituição de acordo com suas visões e interpretações da fé. Apesar das dificuldades, a Igreja continuou a desempenhar um papel vital na assistência humanitária durante e após a guerra. Muitas organizações católicas, como a Caritas, trabalharam incansavelmente para ajudar os deslocados e os necessitados em um mundo devastado. A experiência da guerra também gerou uma nova sensibilidade para as questões sociais e éticas, levando a uma reavaliação das posições da Igreja sobre a justiça social, a paz e os direitos humanos. Com o término da Segunda Guerra, a Igreja Católica enfrentou um novo desafio: o período da Guerra Fria. A divisão do mundo entre as potências ocidentais e orientais trouxe novas tensões e complexidades. O Vaticano buscou manter uma postura de neutralidade, enquanto também procurava interceder em questões de paz e reconciliação. O Papa João XXIII, que começou seu papado em 1958, promoveu um diálogo aberto com as diferentes correntes políticas e religiosas, lançando as bases para o que viria a ser o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, que ocorreu de 1962 a 1965, foi um marco na história da Igreja Católica. Convocado por João XXIII, o concílio buscou abordar as questões modernas e promover uma renovação da vida da Igreja. As decisões tomadas durante o concílio foram significativas. A liturgia foi reformada, permitindo o uso de línguas vernáculas nas missas, e uma nova ênfase foi colocada no diálogo ecumênico, buscando a reconciliação com outras tradições cristãs. O concílio também reconheceu a importância dos direitos humanos e da dignidade humana, destacando o papel da Igreja na promoção da justiça social. Essas reformas, no entanto, não vieram sem resistência. Enquanto muitos na Igreja abraçaram as mudanças como um sinal de renovação e adaptação, outros se opuseram ferozmente, temendo que a tradição católica estivesse sendo diluída em nome da modernização. A polarização entre as alas conservadoras e progressistas da Igreja se intensificou, resultando em debates acalorados sobre a direção futura da instituição. Os anos subsequentes foram marcados por um crescimento do secularismo em muitas partes do mundo, à medida que a influência da Igreja começou a diminuir em várias sociedades ocidentais. No entanto, a Igreja também viu um ressurgimento de fé e práticas religiosas em outras regiões, especialmente na América Latina, África e partes da Ásia, onde o catolicismo continuou a crescer e a se adaptar a diferentes culturas. Assim, o século XX foi um período de grandes desafios e oportunidades para a Igreja Católica. As guerras, as mudanças sociais e políticas, e as tentativas de renovação interna moldaram uma instituição que buscava se manter relevante em um mundo em rápida transformação. As sementes plantadas neste século continuariam a florescer e a impactar a história da Igreja nos anos seguintes. À medida que chegamos ao final deste capítulo, é impossível ignorar o quanto a história da Igreja Católica foi marcada por séculos de transformações e desafios. Desde as revoluções políticas e sociais do século XIX até os confrontos globais e o desejo de renovação interna do século XX, a Igreja navegou por mares agitados, sempre se adaptando, lutando e buscando permanecer fiel a seus princípios e valores. No próximo capítulo, vamos explorar o que se seguiu à Segunda Guerra Mundial e ao Concílio Vaticano II. Vamos ver como a Igreja, mesmo diante de um mundo cada vez mais secularizado e de novas correntes ideológicas, continua a desempenhar um papel importante na sociedade global, defendendo a paz, os direitos humanos e buscando se reinventar para os desafios de uma nova era. Qual será a próxima fase dessa jornada?
Como a Igreja enfrentará os desafios do século XXI, uma época de avanços tecnológicos, questionamentos éticos e mudanças culturais sem precedentes? E como ela equilibrará tradição e modernidade, mantendo viva a sua essência em um mundo em constante transformação? Essas são as questões que vamos responder no próximo capítulo, mergulhando ainda mais fundo na trajetória da Igreja Católica. Prepare-se, pois a história está longe de acabar.